E aí pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai ver interpolação circular. Aí o famoso G2, G3, muita gente tem problema com isso aí, né? Mas é muito simples, é muito fácil. Depois que você entende a lógica aí do G2, G3, a gente tira de letra aí. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal aí. Se já nos conhece aí, já conhece os vídeos, já deixa um like aí no vídeo. Então, vamos lá. A gente tem o nosso G2 e o nosso G3 toda vez que a gente for usar a nossa interpolação circular, né? O nosso G2 vai ser o nosso sentido horário, interpolação circular no sentido horário. E o nosso G3 vai ser a nossa interpolação circular no sentido anti-horário. Então a gente tem como base o nosso relógio, né? Nosso relógio, o ponteiro gira dessa maneira, né? Nessa direção. Então aqui é sentido horário, então a gente usaria o G2. Se a gente fosse nos movimentar da maneira ao contrário, seria anti-horário, então nós usaremos o G3. Então vamos ver isso aí na prática. Tem um perfil aqui desenhado, a gente tem o nosso ponto A, nosso ponto B, ponto C e o ponto D. Nosso ponto zero está aqui no nosso ponto A. E a gente vai fazer esse perfil e se deslocar até o nosso ponto D. Então vamos colocar aqui G1 F de 2000, X0, Y0. Então, a gente se deslocou ali até o nosso ponto A. Então, o próximo passo aqui, vamos para o nosso ponto B, né? Que é X75. Então, a gente veio aqui para o nosso ponto B. No nosso ponto C, a gente não vai se deslocar em linha reta. A gente vai fazer um raio aqui, né? Então, a gente vai se deslocar no sentido horário, né? A gente vai fazer nessa direção aqui. Então, G2 é sentido horário. Então, vamos inserir aqui G2 no X, Y. No X e Y aqui no nosso G2, a gente vai sempre inserir o nosso ponto final do nosso raio. Então, qual que é o ponto final do nosso raio? Aqui o nosso ponto C. Então, aqui no nosso ponto C, a gente está em X 375 e o nosso Y vai ser o nosso zero. Então, o primeiro passo, a gente vai definir o ponto final do nosso raio. O segundo passo vai ser o nosso I e o nosso J. O que é o I e o J? O I e o J é a distância incremental do início do nosso raio até o centro do raio. Então, a gente está aqui no início do raio. E qual que é a distância do início do raio até o centro do raio? Então a gente tem um raio de 150, né? Então daqui até o centro do raio aqui a gente tem 150. Então a gente vai se deslocar 150 milímetros. Então I 150. O J a gente não se deslocou. Então J0. Então essa é a primeira maneira de fazer. A gente tem outra maneira aqui de estar fazendo nossa interpolação circular. X 375, Y0. O X e o Y, você tem que gravar isso aqui, ó, vai ser sempre o ponto final do raio. Então, X 375, Y0. Só que a gente tem outra função, em vez de usar o I e o J, que é o parâmetro do raio, a gente pode usar a nossa função R. Então, só vamos definir aqui o valor do nosso raio. Então, a gente tem um raio de 150, então nós colocaremos aqui R 150. Então, duas maneiras aí de estar fazendo esse raio. O legal aqui, o mais interessante é a gente memorizar aqui usando I e o J. Por quê? Porque com a função R a gente não consegue estar fazendo um círculo completo. Com o I e o J a gente consegue. Então, aqui você só vai usar quando não for círculo completo. Então, já que é para gravar, né, para memorizar, então vamos memorizar aqui com I e o J, beleza? Então, a gente fez isso aqui, né? Tanto faz, qualquer um dos dois a gente vai executar o raio. Sempre que a gente terminar uma interpolação circular, a gente insere o nosso G1 ou G0. Então G1, X 450. Beleza? Então aqui a gente parou aqui no nosso ponto D, beleza? Final de programa. Ok. A gente fez o nosso perfil. E agora vamos fazer sentido ao contrário, né? Então, lembrando que nosso ponto zero continua aqui no nosso ponto A
Só que a gente vai começar aqui da outra extremidade, né? Então aqui é G1 x 450 y0. Posicionamos nossa ferramenta ali no nosso ponto D. Então agora a gente vai vir aqui para o nosso ponto C. Então x 375, paramos aqui no ponto C. E agora vamos para o ponto B, né? A gente vai fazer nossa interpolação circular, sentido anti-horário. Então, G3, XY, qual que é o nosso ponto final do raio? Ponto final do raio que é o nosso ponto B. Então é X 75, Y0. Então, primeiro passo a gente já fez. Vamos para o segundo passo, que é o nosso I e o J. O I vai ser a nossa distância incremental do início do raio até o centro do raio. Então, do início do raio até o centro do raio, a gente vai ter, lembrando que a distância é incremental, né? Quanto que a gente vai se deslocar em X. Então, se a gente está aqui e a gente vai até o centro do raio, a gente vai no sentido negativo, então é menos 150. Então, I menos 150, J. No J aqui a gente não se deslocou, né? A gente está aqui no zero e vai parar no zero. A gente está aqui no zero e vai parar aqui no zero, né? No centro do raio, então J0, beleza? Ou a gente pode estar fazendo usando nossa função raio, que é G3 x 75 y0. A gente informa o ponto final do raio, informa o valor do raio, R 150. Lembrando que essa aqui é a maneira mais interessante, porque a gente consegue fazer círculo completo. Então, está aqui G2, G3, uma maneira simples, fácil aí, né, para qualquer um entender. E agora vamos ver um círculo completo, como é que funciona. Então, pessoal, agora vamos ver um círculo completo, né, como se a gente fosse interpolar um furo, um diâmetro, a gente fosse fazer um diâmetro interno ali, né. Então, aqui a gente tem o nosso círculo completo. Então aqui a gente vai ter um diâmetro, vou colocar aqui um diâmetro de 300 milímetros. Aqui a gente tem um diâmetro de 300 milímetros. Então aqui é o nosso ponto zero, aqui no centro do furo. Então vamos colocar aqui G1 F2000 X0 Y0, beleza? A gente se deslocou até o ponto do furo. Então, nosso próximo passo é vir aqui para a nossa extremidade aqui do raio, né, do diâmetro. Então, se a gente tem um diâmetro de 300 milímetros, o nosso raio aqui vai ser 150. Então, vou colocar aqui X 150, beleza? Nosso próximo passo agora é fazer nossa interpolação circular e dar um círculo completo. Então, o nosso ponto final vai ser o mesmo do nosso ponto inicial, né? Então vamos colocar aqui G3. G3, né? A gente vai estar se movimentando no sentido anti-horário, né? G3 aqui é o nosso sentido anti-horário. Então em G3, a gente vai agora nessa direção. Então G3, qual que é o nosso ponto final do nosso raio, do nosso círculo? Vai ser aqui, nosso ponto final. Então, X 150, Y 0, né? Nosso Y continua aqui na nossa linha do zero. E qual que é o nosso I e o J? Lembrando que o nosso I e o J vai ser a nossa distância incremental do início do raio até o centro do raio. Então, qual que é o nosso ponto inicial do raio? É esse mesmo ponto aqui. E qual que é a distância dele até o centro do raio? É menos 150, então I menos 150, J0. Como é círculo completo, a gente não consegue usar a nossa função de raio, né? Que seria aquele R 150, não dá. Por isso que isso aqui é a maneira mais interessante de estar fazendo interpolação circular com I e J. Voltando aqui, G1, X0. Então a gente voltou aqui para o nosso zero. Aí a gente subiria a nossa ferramenta, tal, encerraria o programa. Aqui a gente não está compensando ferramenta, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, porque o objetivo aqui é só mostrar o perfil, né? Então, agora vamos fazer a nossa interpolação nesse horário, né? Sentido horário mesmo, né?
nessa direção. Então vamos lá. G1 F de 2000, que é o nosso avanço programado. X0, Y0, beleza? Então, vamos posicionar nossa ferramenta aqui. A gente está aqui e vamos para cá agora. Então, X 150. E agora a gente vai vir nessa direção, né? Direção no sentido horário. Então, sentido horário é G2. Primeiro passo, vamos definir o nosso ponto final. Nosso ponto final vai ser o mesmo do nosso ponto inicial ali, né? Inicial do raio. Então, nosso ponto final vai ser esse ponto aqui mesmo. Então, vai ser X 150, Y0. Nosso segundo passo é definir o ponto inicial do nosso raio até o centro do raio. Então, o ponto inicial do nosso raio é aqui. Qual que é a distância do ponto inicial até o centro do raio? Menos 150, então, I menos 150, J aqui, né? A gente não se deslocou em Y, beleza? Lembrando que o nosso I é o nosso X e o J é o nosso 0, beleza? Então, fizemos nossa interpolação circular no sentido horário. G1, X0, voltamos para o centro aqui do nosso raio e finalizamos o programa. Sempre depois do G2 ou depois do G3, a gente vai inserir o G1 ou o G0, senão nossa máquina vai dar erro. Então é isso aí. Descomplicando aí G2, G3, muito fácil. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!